E aí, pessoal do Piorano, 10 em 1, como é que vocês estão? Estamos na semana 16 de 52. Nesse mês a gente está falando sobre vida social e essa semana é como encantar pessoas. Primeiro, como que a gente pode encantar as pessoas? Com uma boa comunicação. Precisamos ter uma comunicação afiada, ser atraente, as pessoas quererem ouvir a nossa história, ouvir aquilo que a gente tem para falar. E as pessoas querem ouvir pessoas que têm resultados, entendeu? Não adianta você querer aconselhar, falar com pessoas sendo que você não dá resultados. Por um exemplo, você fala assim: não podemos ser fofoqueiros, não podemos falar da vida alheia, mas aí a pessoa olha assim: quais são os seus resultados mesmo? E você é a pessoa que, sabe, não dá o testemunho, vamos dizer assim, entendeu? Da pessoa mais centrada, da pessoa mais amigável possível, porque você diz uma coisa, mas os seus resultados estão sendo outros totalmente diferentes do que você está dizendo. Então, tipo assim, você não vai ter credibilidade para poder trazer essa comunicação. Isso é um exemplo, tá bom? Um exemplo mais fácil que eu achei aqui. As pessoas, você pode estar falando as coisas e as pessoas não estão entendendo o que você está falando. Por quê? É responsabilidade totalmente nossa se as pessoas não entendem o que eu estou querendo dizer. Eu não estou sendo claro bastante. Então, nós precisamos de clareza para poder falar. A gente precisa, primeiro, ter a atenção das pessoas, depois a retenção e depois a interação. Então, tipo, você dá uma subida, aí as pessoas olham, aí você precisa reter a atenção que você chamou e depois interagir com as pessoas, porque senão, se você retém essa pessoa, aí sobe aquele gráfico, sabe? Você reteve e daqui a pouco você começa a falar umas coisas nada a ver, vai caindo, sabe? E aí você perde a atenção das pessoas. Então você precisa, não pode ser cansativo na hora de falar. Como não ser cansativo? Daí você precisa ver o seu tom de voz, falar mais alto, falar mais rápido, mais devagar, cochichar quando quer chamar atenção, aí a pessoa vai parar de fazer barulho para poder entender o que você tá falando, entendeu? E aí depois você aumenta o volume e de repente tem aquela pausa na sua fala, onde é um momento de reflexão. E aí você consegue captar a atenção das pessoas. Você já viu aquelas pessoas que começam a falar e falam daqui a pouco tá todo mundo assim dormindo? Já aconteceu isso com você? Você que vai na igreja aí, você tirar uns cochilos assim, entendeu? Porque a pessoa tá falando sempre mesmo, aí de repente o pregador fala glória a Deus, aí você dá aquele pulo. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Que está dormindo porque a pessoa que tá lá na frente não tá conseguindo prender sua atenção, entendeu? Tá muito, ou tá muita gritaria o tempo todo, nananana. Então precisa de ter altos e baixos para chamar a atenção do público, né? Eu tô falando com quem vai falar com muita gente, né? Agora, mas a gente pode pegar uns negócios aí para falar com poucas pessoas também, né? Então, antes de abrir a sua boca, você já tem uma comunicação não verbal. Como assim? A comunicação não verbal é o modo como você está vestido,
mostra muito o que você quer passar. Às vezes você é uma pessoa super séria, uma pessoa super focada, mas o modo como você tá vestindo é como um moleque, sabe? Então você não passa credibilidade. A sua comunicação não verbal tá sendo totalmente diferente daquilo que você realmente é, às vezes, entendeu? Tipo uma mulher toda esculachada, com as unhas, tá só no meio aqui de esmalte, toda descabelada. Bom, às vezes eu pareço descabelada aqui, mas tudo bem. Sabe? Com o cabelo todo oleoso, tipo assim, passa uma imagem, uma comunicação de uma mulher porca, entendeu? É igual o homem também. Uma pessoa chega perto de você, todo mal arrumado, fedido, entendeu? É a comunicação e, infelizmente, a primeira impressão é que fica. Então, você que precisa se comunicar aí, precisa tomar cuidado com essas coisas aí e se cuidar melhor, porque a primeira comunicação é aquela não verbal. Então, um exemplo é o perfil, você precisa ver o perfil das pessoas que você quer se comunicar. Se são pessoas muito simples, vamos supor, aí você chega lá de salto alto, sabe assim, as pessoas não vão conseguir ter acesso a você. Ou se são pessoas muito chiques, e aí você chega lá toda, sabe, escambelhada, tipo, você não vai passar credibilidade também. Então você precisa ver o perfil das pessoas que você vai conversar, que você vai falar. A linguagem dessas pessoas, se é uma linguagem mais simples ou uma linguagem mais sofisticada. Você precisa ter clareza e fazer a checagem se essas pessoas realmente estão entendendo o que você está falando, que nem uma criança. Se você for falar com uma criança, se você quiser falar como os adultos falam, a criança não vai entender. Então você precisa falar na linguagem de uma criança, para que a criança entenda. E aí você pergunte: você entendeu o que eu disse? Entendi. Às vezes não entendeu, foi nada, entendeu? Então, aí você pergunta: tá bom, se você entendeu o que eu falei, então repete para mim. Aí a criança vai repetir para você, entendeu? É a mesma coisa com adultos. Se você tá tendo muito problema com o seu marido, com a sua esposa ou com os seus filhos, saiba que não está tendo uma comunicação com clareza, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Alguma coisa precisa ser ajustada aí, vocês não estão conseguindo entender o que um quer falar para o outro. Você está dizendo uma coisa e a pessoa está recebendo outra. Então, a sua forma de comunicar está sendo errada. Então, você precisa mudar o jeito dessa comunicação aí. Que mudando isso, você entendendo o perfil da pessoa que você está conversando, da pessoa que você quer resolver o problema, você entendendo o perfil dela, como seria mais fácil dela entender as suas palavras, já vai acabar metade das brigas. Às vezes você nem vai mais brigar com essa pessoa que você anda brigando tanto, entendeu? Oratória seria muito bom se todos pesquisassem no YouTube curso de oratória, fazer um curso se você precisa, ou então ouvir pessoas que falam claramente, sabe? Porque tem muita gente que fala com a boca fechada, você não consegue entender o que a pessoa tá falando, ou você já conversou com alguém que você não consegue entender nada do que ela tá falando? Tem uns exercícios para abrir a boca de maneira correta, sabe? Assim, para a pessoa poder entender melhor também. Isso faz toda a diferença. Até tem uma moça que eu sigo, gosto muito do jeito que ela fala. Acho que ela fala de uma maneira muito clara, sabe? Claro que, assim, eu tenho muito que aprender ainda, né? O canal dela chama Cami Disse, sabe? Ela é fonoaudióloga, é assim que fala. Ela é fono, tá bom? Ela é fono. E ela explica muita coisa, sabe? Eu acho bem interessante. Dá uma passadinha lá no canal dela, Cami Disse. E aí você vai aprender muita coisa com ela também, da maneira como se comunicar, entendeu? Então você precisa saber, se você vai falar com muitas pessoas, qual que é o interesse do seu público? É sobre finanças? É o quê? O amor, aí ele falou aqui, né, do amar. O amar
é uma obrigação nossa, né? A Bíblia diz que nós precisamos amar o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos. Mas o gostar, você gosta de pessoas que têm um ponto em comum com você. Às vezes a pessoa é até muito chata, mas ela tem um ponto em comum com você. Por exemplo, vocês conversam sobre beleza, vocês conversam sobre moda, ou sobre a Bíblia, ou sobre jogos que você gosta, ou sobre construção, sei lá, alguma coisa que você gosta. Você tem aquele ponto em comum e aí você acaba gostando daquela pessoa. Então, o seu público precisa que você tenha um ponto em comum com aquele público, entendeu? Então, o seu público-alvo é o quê? O que eles querem ouvir? O que você quer passar? Que nem o Pablo, né? Ele fala muito sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, mas na verdade a pessoa cria aquele ponto em comum com ele. Eu preciso saber como prosperar. Só que no fundo, não é isso que ele quer. O que ele quer é que as pessoas conheçam a palavra de Deus, que as pessoas conheçam o reino dos céus. Esse é o objetivo dele, alcançar muitas almas para Deus e fazer as pessoas mudarem de vida e mudar de mentalidade, entendeu? Essas pessoas que são muito religiosas, sabe? Que nem a gente fala muito aqui dos fariseus, né? Que aponta muito para os outros, mas a vida dela mesma é um desastre, sabe assim? Então ele fala muito sobre isso, abriu muito a minha cabeça sobre isso, porque eu era muito assim, ó, aprendi muito assim, né? Que vocês veem sempre eu comentando aqui no vídeo. Então esse é o propósito dele, e ele, graças a Deus, tem conseguido muitas pessoas, sabe? Que eu conheço que não eram casadas, e depois que conheceram a palavra através dele, se casaram, sabe? Tá uma belezinha agora. Pessoas que eram drogadas e pararam com a droga, conheceram Jesus através dele. Pessoas que se batizaram, sabe? Então, esse é o propósito. Então, o seu público, qual é o alvo? O que você precisa ter de ponto em comum com eles, entendeu? Para poder eles te ouvirem, para poder você se comunicar bem. Então, são pontos importantes sobre isso. E não esqueça do repertório, sempre estar estudando sobre coisas, sobre tudo você saber falar e tudo mais, né? E não há nada mais lindo assim, nada mais gostoso do que uma conversa que flui, né? Sem você ter aquela preocupação. Ai, será que eu tô falando bem? Não, nada disso. Uma conversa que flui, seja você mesmo. E quanto mais coisas você souber, é melhor para você, né? Então, olha, uma coisa que ele comentou é sobre você tá honrando, né, esse pior ano, que é o nome do programa, né? O pior ano 2023. Você tá honrando? Você tá fazendo as tarefas? Você tá fazendo tudo direitinho? Porque se você não tiver, só a teoria não leva ninguém a lugar nenhum. Você precisa praticar. Então, honra esse pior ano, faz as tarefas, você vai ter desenvolvimento, você vai ganhar habilidades, competência, vai ter sua energia carregada e você não vai conseguir mais ser o mesmo se você fizer tudo isso. Ler os livros, assistir os filmes, tirar códigos, sabe, sobre tudo isso, fazer os jejuns, não é em vão. Você vai ter disciplina, vai mudar seus hábitos, tá joia? Então, não fica só na teoria, não, só ouvindo, não. Pratica, pratica. O livro dessa semana é O Cavaleiro Preso na Armadura. Alguém aí já ouviu? Coloca aqui nos comentários se você já ouviu. O filme é Obrigado por Fumar. Tô curiosa para saber como que é esse filme, hein? Texto bíblico é o livro de João. O jejum é cortar líquidos com refeição. Você que é acostumado a tomar líquido com comida aí, para você cortar isso, você vai ver dar uma diminuída boa aí, vai dar uma desinchada na sua pança, porque o líquido junto com a comida estufa
Então você vai ver uma diferença, uma pequena diferença nessa flatulência aí, tá certo? E aí você pode tomar o líquido 1 hora depois. E aí você vai acostumar, tá? No começo é um pouco difícil, como todo começo, toda troca de hábito é um pouco complicada, desafiadora, né? Mas isso já faz mais de ano já que eu faço, sabe? Só no final de semana mesmo, se eu vejo que tem alguma coisa diferente, um suco diferente, aí eu tomo, mas não tomo nada misturado com a comida, não. Já, pra mim já é normal. E a modelagem é o treinador Bernardinho, é isso aí, Bernardinho, tá? E aí vocês fazem tudo certinho aí e me diz se vocês estão fazendo ou não estão fazendo nada, por favor, tá bom? Veja aí sua comunicação, dá uma olhada no espelho, vê como que tá, o que que você tá querendo dizer com as roupas que você anda usando, entendeu? Se você tá usando umas roupas muito forrecas, se você tá usando umas roupas muito chamativas, muito apertadas, que parece que entrou a vácuo, o que que você tá querendo, a mensagem que você tá querendo passar com essas roupas aí, entendeu? Vem pra mim que eu tô facinho, sei lá. Eu sei que a primeira impressão é a que fica e você passa uma imagem não verbal, pessoas que não te conhecem, te vê assim de primeira e já faz uma análise, um julgamento, sem querer mesmo, nós somos assim. Então, qual a comunicação que você quer passar? Presta atenção nisso daí, curte, tá? Comenta, compartilha com quem você acha que precisa, né? Dar uma pensada aí na comunicação, tá bom? Um beijão para vocês, gente. Fiquem com Deus.